Amém. Amém. Vai ser, é um prazer estar aqui, viu? Amém. Não, deixa no gogó mesmo. Tem que sofrer, ué. Eu vim aqui é muito tudo fácil. Meus irmãos, Pai do Senhor. Amém. O pessoal aí do fundo me ouve bem? Posso dispensar o microfone? É só por uma questão de comodidade, tá, irmãos? Eu me sinto mais à vontade sem o microfone. Mas vamos lá. Nossa lição hoje, a primeira do nosso trimestre, e antes eu quero fazer aqui um registro, agradecer a todos os irmãos que me convidaram para estar aqui domingo passado na festividade de vocês. Foi uma maravilha. Apesar de eu ter ido dar aula numa outra congregação, terminei lá o meu compromisso, vim correndo para cá, cheguei aqui, o pastor Zé Carlos estava começando a pregação. Diga-se de passagem, uma ótima palavra para aquela manhã, foi muito bom estar com vocês. O almoço foi uma maravilha. Pessoal da cozinha, nota 10 para vocês. Não, vou dar 9,5, porque se der 10 eles vão ficar se achando muito. Então só 9,5, tá? Porque senão eles vão ficar achando que são os bons, vai ter que melhorar uma pouquinha coisa. Então 9,5, mas é uma alegria muito grande poder estar compartilhando com os irmãos, seja o momento que for. E aí, domingo passado, o pastor Josafá pediu para que eu estivesse aqui novamente. Para mim é uma alegria poder servir a essa congregação. Nós hoje vamos iniciar uma nova lição, tá? Uma lição. E a nossa nova lição, ela tem por finalidade falar sobre a igreja dos gentios. E aí vamos contextualizar algumas coisas antes da gente entrar na lição. Quando a gente estuda teologia, nós aprendemos que essa palavra gentil, ela é caracterizada para um grupo específico de pessoas. Esse grupo de pessoas são todos aqueles que não são judeus. E aí, para entender o porquê disso, a gente tem que voltar um pouquinho mais na história. Quando Deus chama Abraão, ele fala que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí, eu tive a oportunidade de ministrar uma aula aqui sobre Abraão, mas ministrando em outra congregação, uma coisa me pesou o coração, que eu deveria ter falado aqui, não falei, mas eu vou falar hoje aqui. Quando Deus promete para Abraão que ele iria criar uma nação grande, Abraão tinha mais de 80 anos e não tinha filhos. Quando Abraão morre, Jacó e Esaú tinham 15 anos. A história, a cultura judaica vai dizer que quando Abraão morre, Esaú e Jacó tinham 15 anos. E aí, você pensa assim, Abraão tinha um único filho, Isaac. Isaac tinha 2 filhos. Se Abraão morre antes de Jacó e Esaú nascerem, ficaria difícil ele acreditar que seria o pai de uma grande nação. Certo? Os irmãos compreendem isso, não é? Então, eu até entendo da seguinte maneira. Imagine Abraão
vendo seu filho Isaac, e ele pelo menos já fala assim, imagina que eu seja Abraão, pastor Josafá, pelo menos um já está aí, eu não sei como, mas Deus vai usar esse um para cumprir a promessa dele. Já dá uma fagulha de esperança, não dá? Abraão morre, Isaac tem 2 filhos. Já dá para pensar assim, pastor Josafá, agora não é mais um, agora já tem 2. Se esses 2, cada um deles tiver mais 2, já dá 4. Já dá para a gente projetar, daqui a alguns anos, a promessa de Deus é cumprida. Só que, infelizmente, não é assim que acontece. Porque eu gostaria de ter visto a cara de Abraão ao saber que Jacó teve 12 filhos. Já pensou a alegria de Jacó olhar para o seu bisavô e falar assim, agora a promessa vai engatar. Agora a promessa vai. E essa promessa fica restrita a essa família de Abraão. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, dentro da linhagem de Abraão, surge um cidadão chamado Éber. E ele foi uma pessoa boa, um homem de Deus. E todos os seus descendentes receberam o nome de hebreus. Os hebreus são descendentes de Éder. E aí, dentro desses descendentes de Éber, vem um cidadão chamado Davi. E Davi tem vários filhos. Entre os seus filhos tem o Judá. E do Judá vem os judeus. E a promessa fica ali restrita a esses judeus. A promessa dessa grande nação prometida a Abraão fica restrita a esse povo chamado judeu. Os descendentes, por várias etapas, chegam até Abraão. Ou seja, essa promessa dessa grande nação não alcança aqueles que são chamados gentios. E aí, dentro da teologia, nós temos 2 grupos de pessoas básicos: os judeus e os gentios. Se você não é descendente de judeu, então automaticamente você é gentil. E aí, todas as promessas que Deus fez para Abraão ficaram restritas somente aos judeus. Tudo que foi prometido ficou restrito somente aos judeus. Aí, agora, a nossa lição traz uma proposta. Como é que essa situação muda? Ora, a situação muda quando a instituição igreja passa a vigorar. Quando o próprio Jesus chega e diz assim: eu vou instituir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês receberão poder e olha só, vocês receberão poder. E aí é um ponto sensível aqui, que muita gente não entende qual é o poder do evangelho. E a nossa lição, toda a nossa lição, esses próximos 13 domingos que nós vamos passar estudando, vai falar do poder do evangelho, que é o quê? É a proclamação de que você, entregando a vida para Jesus, você também é alcançado pelas promessas feitas a Abraão. Então, aquele povo que seria descendente de Abraão, agora vira uma multidão. O evangelho não está restrito somente aos
judeus, mas agora ele também é oferecido aos gentios. Gentil é, mais uma vez, para deixar claro, todos aqueles que não são judeus. Ou seja, tem alguém aqui que é nordestino ou descendente de nordestino? Eu sou. Você é da onde? Você é nordestino ou descendente? Maranhão. Maranhão? E qual cidade? Não lembro? Eu sou do Maranhão. Sou nascido no Maranhão. Ceará é Nordeste. A Bahia não, que a Bahia é um caso à parte. Você pergunta, você é nordestino? Não, eu sou da Bahia. Entendeu? Eu tenho tantos anos de Rondônia que eu já sou rondoniense. Mas eu não sou judeu. Se eu for buscar a minha árvore genealógica, vai bater lá em Portugal. Aí você fala assim, mas nós todos não somos descendentes de uma única pessoa? Sim, somos. Mas a gente vai adquirindo certos costumes, certas situações. Por exemplo, eu sou nascido no Maranhão, mas criado em Rondônia. Tem coisas que eu ainda conservo da cultura maranhense. Mas se eu for fazer uma visita lá para os meus parentes no Maranhão, eles vão dizer assim, esse não é maranhense não, rapaz, isso aí é rondoniense. Ele tem mais coisa de Rondônia dele do que do Maranhão. Alguns de vocês aqui são do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns de Minas Gerais. Essas são as culturas que influenciaram bastante a colonização de Vilhena. E aí, a gente vê traços dessas culturas influenciando a nossa sociedade hoje. Isso eu estou falando para vocês entenderem como que é uma sociedade estruturada. A gente sofre influência dessas outras culturas, mas o povo judeu não é assim. O judeu, se ele nascer aqui em Vilhena, ele é judeu. Por quê? Porque ele não absorve a cultura do local. Ele traz a cultura dele para cá, implanta aqui, e ele não está preocupado em se socializar, em abrir a sua sociedade, a sua cultura, para aceitar influências da cultura do local. Eles ficam ali, às vezes ficam até restritos, e por essa questão cultural deles, eles não queriam que o evangelho se expandisse. Eles achavam que o evangelho era somente para os judeus. Eles achavam que a pregação do evangelho era somente para judeus. Veja que é somente quando Paulo se converte que começa a ver a pregação do evangelho fora das sinagogas. Até os discípulos de Jesus davam preferência para falar do evangelho para os judeus. E se essa conta continua se repetindo, quando é que nós seríamos alcançados? Imagina, meu irmão, quando é que nós seríamos alcançados se o evangelho ficasse restrito somente aos judeus? Nunca. Mas, pela graça de Deus, Deus chama um cidadão judeu chamado Paulo, que também tinha cidadania romana. E aí esse cidadão Paulo fala assim, olha, isso daqui é bom demais para ficar trancado. E o próprio Jesus diz assim, vocês receberão poder, e esse poder virá sobre vocês, e aqui está a pregação do evangelho. O poder que o crente recebe, com todo o respeito, meus irmãos, e eu falo isso com a maior tranquilidade, e fico feliz que o pastor de vocês está presente aqui para eu poder falar isso com maior tranquilidade ainda.
O poder que o crente recebe não é para estar aqui dentro pulando, batendo palma, chorando, se descabelando, torcendo o tornozelo porque está pulando. Não, o poder que o crente recebe não é para estar aqui dentro. Você até pode vir com a ideia de que recebe o poder aqui, mas esse poder não fica aqui. O poder que você vem e recebe aqui é para te transformar numa testemunha. Testemunha do quê? Ontem na Santa Ceia, lá na sede, a ceia de vocês aqui no terceiro sábado, né? Na Santa Ceia, com certeza, vai ser lido um versículo que é maravilhoso. Eu quero invocar esse versículo agora sobre vocês. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque todas as vezes que vocês comerem um pedacinho de pão e beberem um pouquinho do suco de uva, vocês anunciam a morte de Cristo até que Ele venha. Então, a pregação do Evangelho é anunciar que Cristo é o Salvador. E esse anúncio não é para quem já se converteu. Esse anúncio é para quem ainda não conhece o Evangelho. Observe o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Alguém aí, por favor, leia. Ache aí a Bíblia. Atos 4, 31. O primeiro que achar e ler vai ganhar o direito de pagar um café da manhã para mim e para o pastor Ricardo. Ih, cara, teve gente que fechou a Bíblia. Ricardo, só um pouquinho, irmão. Ricardo, teve um bom que estava levantando, ele fechou a Bíblia, Ricardo. Meu Deus, foi só falar o teu nome. Quando falou meu nome, ele estava levantando. Falou você, ele fechou a Bíblia. Vamos lá, irmão. 4:31 diz o quê? Depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse conceito cheio do Espírito Santo não é conhecido hoje por nós crentes como cheio de poder. Esses crentes cheios do poder fizeram o quê? Pregaram. O poder que você recebe é para pregar a palavra. Tem uma outra versão bíblica, e se alguém tiver, por favor, manifeste, que diz assim: e pregavam ousadamente. Pregavam ousadamente. Isso quer dizer o quê? Que o crente cheio do poder de Deus, ele até pode ser tímido. Ele pode ser tímido para falar de qualquer coisa. Ele pode ser tímido para falar de qualquer tipo de assunto. Mas quando toca no Evangelho, aí ele não tem timidez. Por quê? Porque aí ele tem poder. Ele tem o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo vai fazer ele falar com autoridade. E autoridade, irmão, não é autoritarismo. Muitas pessoas aí no mundo confundem autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é, feche aquela porta. Por quê? Porque eu estou mandando. Não tem razão nenhuma para fechar a porta. Mas só porque uma pessoa numa posição elevada acha que manda, e ele vai lá e fala: vou mostrar para vocês como eu mando. Vai lá e fecha a porta. Por quê? Porque eu estou mandando. Isso é autoritarismo. Falar com autoridade é chegar e dizer assim: olha, você fala com uma convicção. Isso é poder. Falar com convicção é o poder do Espírito Santo. É como se, vou pegar um exemplo aqui, a irmã Eva está lá na feira e está falando do Evangelho do modo simples dela. O poder do Espírito Santo não altera a sua voz.
é a convicção. Eu falo, não, Jesus cura, Jesus salva. Eu falo assim, mas essa mulher está falando de um modo diferente. Por quê? Porque Jesus curou a ela, porque Jesus salvou a ela, e ela fala daquilo que ela experimenta. Falar do Evangelho é falar com poder e autoridade. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para ser o nosso exemplo. Paulo era o melhor professor, Paulo era o melhor aluno do melhor professor que a história humana já registrou. Um cidadão chamado Gamaliel. O melhor aluno do melhor professor, será que não tem autoridade para falar? E aí Paulo chega e diz assim, porque o Evangelho é como se fosse loucura para quem não conhece, mas para quem conhece é o poder de Deus. Para as pessoas que não conhecem o Evangelho, nós somos loucos por gastarmos a nossa manhã aqui na igreja. Não é isso que eles chamam a gente? Rapaz, você podia estar passeando, você podia estar no parque brincando com seus filhos. Ricardo, por que você vai para a igreja domingo de manhã, Ricardo? Tem tanta coisa boa para você fazer. Sim, tanta coisa boa. Não é mentira o que eles estão falando. Só que entre tantas coisas boas que a vida nos oferece, ela também nos ofereceu o poder de Deus, que é a melhor. Você não vai dizer que ele está mentindo, ele está dizendo que tem tantas coisas boas para você fazer. O problema é que você escolheu a melhor e ele não conhece. O Evangelho agora sai de Jerusalém e vai para uma cidade chamada Antioquia da Síria. E aí, irmãos, olha o problema. Antioquia da Síria era uma cidade que hoje fica dentro da Turquia. Um povo secularizado. E entenda, por favor, a palavra secularizado como alguém já absorvido pela cultura. Uma pessoa secularizada, ela não conhece o Evangelho. Ela conhece os métodos. Nós temos muitos crentes secularizados. Nós temos muitos crentes que amam estar na igreja, que gostam da nossa liturgia, que gostam da nossa convivência, que gostam das nossas festas. E quem aqui não gosta de festa de crente? Né, Jesus? Crente para fazer de festa só precisa de 3 pessoas. Juntou 3 já dá festa. Não é? Juntou Josias, Vanderlei e eu, deu festa. Um leva o carvão, um leva a coca, o outro leva a carne, virou festa. E se for só nós 3, melhor ainda, porque não precisa dividir com mais ninguém. Aí a festa fica boa. Se a coca estiver gelada, a carne estiver no ponto, meu irmão, aí tem conversa para mais de metro. Tem gente que gosta de estar no nosso meio, gosta de conviver com a gente, gosta do nosso estilo de vida, mas não conhecem o Evangelho. Essas são pessoas secularizadas. Elas aceitam conviver com a gente, elas frequentam os mesmos locais que nós frequentamos, mas não conhecem o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não são só as reuniões que nós fazemos domingo de manhã. O poder do Evangelho é o que acontece com a gente durante a semana, nos nossos horários em que não estamos reunidos. O poder de Deus é essa transformação que o crente mostra quando não está reunido. Meus irmãos, aproveitando a ilustração do churrasco, o que acontece com um pedaço de carvão que está perto de outro pedaço de carvão? Ele pega fogo. Você pode pegar um pedaço de carvão
e colocar do lado do outro que está só a brasa, deixa o tempinho, o que acontece? Pega fogo. O problema não é ser carvão perto da fogueira. O problema é ser o carvão que acende o outro longe da fogueira. Nós somos chamados para esse poder. O Evangelho é essa transformação. O Evangelho é esse poder que Deus coloca dentro de você para que você, lá no seu ambiente de trabalho, possa transformar a vida de outras pessoas. Esse é o poder. E agora o Evangelho chega a uma cidade chamada Antioquia da Síria. Alguns historiadores vão dizer que ela tinha de 100 a 500 mil habitantes. É mais ou menos assim, do tamanho de Vilhena a 5 vezes Vilhena. Imagina, irmãos, chegar numa cidade do tamanho de Vilhena, que não tem ninguém crente. Ninguém crente. E com pouco tempo, essa cidade ser transformada pela pregação do Evangelho. Imagine, irmãos, o que é o poder de Deus, o poder transformador de Deus. A pregação do Evangelho, ela é poderosa. Pregar o Evangelho é falar que Jesus transforma vidas. Não é vir para a igreja que transforma vidas. Tem muita gente, e aqui dói, pastor Josafá, mas tem muita gente que se diz crente, mas ainda não é transformado. Tem muita gente que está conosco há anos, mas ainda não conheceu o poder do Evangelho. Tem muita gente que convive com a gente, mas convive com a gente porque não acha melhor lugar para estar nos domingos de manhã. Gosta da nossa liturgia, gosta da nossa rotina, gosta de estar no nosso meio, mas ainda não conheceu o Evangelho. E essas pessoas precisam conhecer o poder do Evangelho. E qual é o poder do Evangelho? É um poder que só quem passa por ele consegue explicá-lo. O Evangelho agora chega a Antioquia da Síria, uma cidade altamente secularizada, absorvida pela sua cultura. E o apóstolo Paulo é a figura que mais vai se destacar nessa cidade. O texto bíblico vai falar que separam Barnabé e Saulo. Eu acho interessante o texto bíblico colocar o nome de Barnabé primeiro. Porque até aquele momento Paulo não estava preparado para ser líder. O líder da primeira missão é Barnabé. E aqui, para nós cristãos, tem uma lição muito grande. Você até pode ter um preparo maior do que o seu irmão. Mas na caminhada cristã, você ainda não está pronto para ser líder. Aí Deus coloca o outro sobre líder de você. E isso, só quem conhece o Evangelho vai entender. Só quem conhece o Evangelho consegue compreender o poder transformador desse Evangelho. Agora a igreja está entrando em Antioquia da Síria, uma cidade altamente secularizada, uma cultura muito forte, helenista. Quando vocês lerem livros ou textos bíblicos que falam de cultura helenista, essa cultura helenista é a cultura grega. E é importante a gente destacar aqui que essa cultura helenista, ela é politeísta. É uma outra palavra difícil de entender, mas eu vou simplificar para vocês. Politeísmo é uma religião que adora vários deuses. Entenda agora um pouco da transformação
dos cidadãos de Antioquia da Síria. Eles vêm de uma religião que permite adorar vários deuses, para uma que adora um único Deus. E esse único Deus ainda tem uma característica de ser verdadeiro, tornando todos os outros falsos. E aqui é um detalhe, que muitos de nós falhamos na evangelização de amigos católicos. Porque o catolicismo ensina que você pode orar, rezar, pedir, suplicar a vários santos. E nós dizemos que é só a um. E olha o problema, essa cultura helenista influencia até o catolicismo. Por quê? Porque o cristianismo vai dizer que o único e verdadeiro Deus é Jesus. Os católicos não rejeitam a figura de Jesus. Mas entenda, para você poder pregar o evangelho para o católico pensa mais ou menos assim: Jesus é uma pessoa muito ocupada. Igual aqui na terra, quando ele precisou de discípulos para pregar o evangelho, lá no céu, ele distribuiu tarefas a algumas pessoas santas para ajudar a ele fazer a administração do seu povo. Então, para não incomodar Jesus, Vanderlei, você pede para os Santos Expeditos, São Francisco, São Benedito, São, sei lá, quantos santos tem. Não é que eles não creiam em Jesus, mas isso é resquício da cultura helenista. E há uma dificuldade para eles em sair dessa transição de muitos para um. Há uma dificuldade de sair desse muitos para um. Você mesmo passou por esse problema. Quantos aqui não vieram do catolicismo? Entenda a dificuldade que você teve para entender essa transição, para compreender isso. E às vezes, irmão, não é com uma conversa só. Às vezes leva anos. O pastor, eu morava perto da Assembleia, né? Aí, e o Mazinho, evangelista, né? Lá, levava a palavra para mim. Eu discutia com esse menino, sério, mas discutia com ele mesmo. Eu pegava aquela palavra onde que Jesus disse, né? Aqui está o teu filho, né? Aquela palavra que ele disse. Eu usava essa palavra para dizer que Maria era nossa mãe também. Foi através de tantas meninas insistir, que hoje eu sou evangélica. Olha aí. Através do poder, né? O poder sobre ele que Deus. Eu não diria insistir, a persistência dele. Ele ia lá e ia conversando. Porque insistir é uma coisa, persistir é outra. Insistir, uma hora vai gerar impaciência. Persistir implica em ter calma. E o poder do evangelho, irmãos, não é insistência. O poder do evangelho é persistência. Eu não jovem esse menino ainda, uns 18 anos. Deus não trabalha por causa de você. Deus trabalha apesar de você. Para deixar bem claro, para você entender. Wellington, sim, Deus. Eu trabalho apesar de você ser quem você é. Você consegue fazer essa frase? Você consegue falar o seu nome e dizer assim: Deus trabalha apesar de mim? Porque ninguém conhece mais o coração do homem do que o próprio homem.
E a Bíblia ainda vai dizer que o coração do homem é enganoso. Mas o evangelho não é insistência, é persistência. Persistência não quer dizer que você está todo dia na casa da pessoa falando do evangelho, mas quer dizer que toda semana você vai lá pelo menos dar um oi. E ele era desse jeito. Você não está lá todo dia enfiando o dedo na ferida, mas você está lá, e aí, já sarou? Já sarou? Precisa de alguma coisa? Não, tem que passar mertiolate. Já passou hoje? Não, por quê? Acabou. Não, eu vou na farmácia buscar para você. O evangelho não é só a pregação verbal. Evangelho também é a pregação por atos. E atos de misericórdia são os mais poderosos e eficazes na pregação do evangelho. Atos de misericórdia. Essa é a transformação que o evangelho traz para a vida de quem não conhece. É muito comum nós encontrarmos pessoas que vão dar testemunho de dizer que achavam que amavam, mas só encontraram o verdadeiro amor quando conheceram a Cristo. E entendem, irmãos, eu não estou aqui dizendo que a pessoa não ama como amor de mãe, como amor de pai, como amor de irmão, não. O verdadeiro amor não tem comparação. Eu não quero fazer pouco caso aqui das pessoas, mas, irmãos, não queira comparar o amor de uma mãe para com o seu filho igual o amor de Cristo para com você. Você ama o seu filho naturalmente, mas Cristo não nos amou naturalmente, não. Ele nos amou por uma decisão. Ele disse assim, eu vou amar. Mas é o Josias, mas eu vou amar. Mas você sabe quem é o Josias? Mas eu vou amar. Rapaz, senta aqui que eu vou te contar quem é o Josias. Mas eu vou amar. Peraí, vamos ali na casa da mãe do Josias que ela vai te falar melhor ainda que ele. Mas eu vou te amar. Você já falou com a mulher do Josias? Mas eu vou amar. Não interessa uma propaganda negativa que façam. Eu vou amar. O evangelho é isso. Não importa a propaganda negativa que façam de você. Deus decidiu te amar. Esse é o poder do evangelho. E numa cultura acostumada com muitos deuses, somente um é capaz de amar. Porque, irmãos, com toda sinceridade, eu gostaria até de sentar e estudar o catolicismo, conversar com alguém que é católico, porque eu vejo que são vários santos, e não estou questionando a santidade deles. Eu vejo até cristão dizendo que não pode chamar São Paulo, Santo Antônio. Pode, irmãos, eram homens santos, eram mulheres santas. Você também é santo. Me lembro que um dia eu estava numa discussão com o camarada que ele falou assim, porque o camarada fala que é pai de santo, mas não é pai de santo não, é pai de demônio. Eu falei assim, não diga isso. Ele, por quê? Eu falei, porque você é um pai de santo. Ele falou, como? Eu falei assim, seu filho não é santo? Ele, é. Eu falei assim, você não é pai dele? Ele, sou. Eu falei, então você é pai de santo. É só trocar um pouquinho a conversa. Olhando para esse lado aqui da igreja, eu posso falar quase que tranquilamente, todas as irmãs aqui são mães de santo. Mas seus filhos não são santos? Troca um pouquinho. Olha como o evangelho deve ser pregado, irmão. É só trocar um pouquinho a coisa. Na gama de tantos santos que tem dentro da igreja católica, qual é o que ama mais? Qual é o santo que aceitou entregar a vida por um monte de gente pecadora? Eu não estou desmerecendo nenhum santo, eu só estou mostrando que Jesus Cristo é o santo dos santos. E segundo o evangelho que nós pregamos, eu não preciso de um santo
se eu posso chegar direto no Santo dos Santos? E aí, quem já trabalhou em empresa aqui, sabe que há um conceito muito fácil e verdadeiro. Se nós temos um problema dentro da empresa, a gente vai até quem resolve o problema. A gente não quer falar com os secretários. Se eu posso chegar diretamente para Jesus, por que eu vou falar com os secretários dele? Entenda essa transição agora. Antioquia da Síria é uma cidade altamente helenista, da cultura grega, com vários deuses. Daqui a pouco nós vamos ver que é nessa cultura grega que Paulo chega no local para pregar o evangelho e tem altar para todo tipo de santo, inclusive um desconhecido. E aí, o poder do Espírito Santo recai sobre Paulo e a mensagem é o quê? Eu fico imaginando, Ricardo, Paulo chegar. Hoje está fácil. Ricardo pega o telefone, liga para mim e fala assim: meu amigo, oi Ricardo, você pode ir lá na congregação? Posso, Ricardo. Que dia? Dia tal. Tá. É o quê? É campanha. Tá, qual é o tema da campanha? O tema é tal. Tá fácil. Me dá o tema, me dá um versículo base, abro a Bíblia, estudo e vou lá. Agora imagina para Paulo chegar no lugar onde tem um monte de altares, há um monte de deuses, e ele fala: o que eu vou pregar aqui? E aí de repente o Espírito Santo fala assim: vai andando. E ele vai andando, santo disso, santo daquilo, santo disso. Altar a um Deus desconhecido. Aí o Espírito Santo fala assim: para, e está aí a mensagem. Que mensagem? Pregar sobre um Deus desconhecido. Imagina o que Paulo falou para esse povo, hein? Porque o texto bíblico vai dizer que ele simplesmente disse que o Deus que os helenistas não conheciam era o Deus que ele estava apresentando. É só isso que o texto bíblico está falando. Mas eu queria ver o argumento de Paulo. O argumento de Paulo é que me chama a atenção. E é isso, irmãos, que às vezes nós precisamos de um argumento. Mas você tem o melhor argumento de todos. O melhor argumento de todos é o poder que o evangelho provoca. O melhor argumento de todos é você olhar para uma pessoa que está caindo de bêbada e olhar para ela e falar assim: meu amigo, eu também já fui igual a você. E foi o poder do evangelho que me transformou. É você olhar para a pessoa que é adúltera, quanto mais. Adúltero compulsivo é a pessoa que não se contenta, que não tem forças para ser fiel no seu casamento. Olhar para essa pessoa e dizer assim: eu já fui igual você, mas o poder do evangelho me transformou. É você olhar para a pessoa que rouba e falar assim: eu já fui igual você, mas o poder do evangelho me transformou. Olha que o texto da nossa lição vai falar que Paulo e Barnabé foram separados por direção do Espírito Santo. Agora, nessa igreja de Antioquia, havia uma comunidade altamente cristã. Eles não estão em Jerusalém. Esse povo que é mencionado ali no texto da leitura bíblica em classe, não é da igreja de Jerusalém, é da igreja de Antioquia da Síria. E tinha ali grandes personalidades. Tinha gente muito gabaritada. Mas, meu irmão, não importa o quanto você tenha estudado lá no mundo, você ainda depende da direção do Espírito Santo.
Olha o que o texto bíblico vai dizer. Eu convido você a fazer a leitura comigo. Na igreja que estava em Antioquia. Olha, observe que a igreja está em Antioquia. Já tem uma igreja estabelecida. E olha o poder do evangelho para essa igreja. Havia alguns profetas. Essa igreja andava de acordo com a Bíblia. Tinha profetas e doutores. Entre os doutores nós temos Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Não é só um professor que tem, são vários. Não é só um conhecedor que tem, são vários. E uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela não tem só um líder. E aqui fica o meu registro, irmãos. Às vezes a gente olha e fala, o pastor deveria tomar posição para resolver esse tipo de problema. E a gente fica esperando o pastor, mas aquele problema está na alçada de um departamento e aquele departamento tem um líder. E é necessário que se dê liberdade para aquele líder trabalhar aquele problema. O pastor até fica de longe ali observando, mas tem que dar liberdade. Por quê? Porque não é só um que manda na igreja. Humanamente falando, tá? Porque espiritualmente falando é só um que manda na igreja mesmo. Mas Deus fala com os seus servos e os seus líderes. E servindo eles ao Senhor, jejuando. Veja bem, essa igreja jejua, essa igreja ora, essa igreja é firmada na palavra. Essa igreja tem 3 elementos que são básicos para a pregação do evangelho: oração, conhecimento e jejum. Meus irmãos, ficaria muito fácil de ser descoberto um professor falsário. Vamos ser bem sinceros. Quando eu estou aqui ministrando a aula, por mais que vocês gostem de mim, vocês não sentem convicção naquilo que eu estou falando? É porque eu gastei tempo indo lá estudar, buscar dentro da Bíblia. Quando sobe ali na tribuna uma pessoa que não tem conhecimento, vocês não sabem? É porque vocês já têm conhecimento de quem sabe, de quem não sabe. O Espírito Santo é assim, ele entrega a palavra, e vocês que são bem alimentados, graças a Deus, vocês sabem quando a pessoa está trazendo o alimento que vem do céu. E esta era igualmente a igreja de Antioquia. Ela era dirigida pelo Espírito Santo. Observe aqui o que está dizendo. E o Espírito falou. Separe para mim Barnabé e Saulo. E meus irmãos, aqui para mim é uma lição grandíssima para aqueles que querem entrar no ministério. Não importa o grau de conhecimento que você tenha. Se você não for chamado pelo Espírito, não terá sucesso. Olha quanto nós tínhamos: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. A cultura da época listava as pessoas por grau de importância. Nessa lista aqui, o menos importante é Paulo. O menos capacitado aqui é Paulo. Nós temos 2 nomes aqui que ninguém nunca soube quem são: Simeão e Lúcio. Eram mestres, eram conhecedores, mas não tinham o chamado de Deus. Conheciam talvez até mais do que Paulo, mas Paulo tinha o chamado de Deus.
A igreja prospera quando ela dobra os joelhos e espera o Senhor falar com ela. Irmãos, nada dentro da igreja é por acaso. Vocês tiveram uma festa semana passada aqui. Vocês já perguntaram para o pastor de vocês como é que ele decidiu o tema da festa? Você só abriu ali e procurou, Ricardo? Nós deixamos o tema para outros pregadores. Deus orientou eles a pregar. Mas a festa toda teve um tema, não? Mas não é essa decisão, não foi debaixo de oração? Não se toma decisão aleatória não, meu irmão. Talvez o pastor Ricardo chamou os obreiros e falou assim, como é que nós vamos fazer? Eu pensei nisso daqui. Aí os obreiros olham e debaixo da orientação do Espírito fala, é boa. Porque quando a decisão é tomada pelo Espírito Santo, não há voto contrário. Meu irmão, quando a igreja se dedica a buscar ao Senhor, a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, quando o Espírito Santo fala, fica claro que foi ele quem falou. E se o Espírito Santo chega e fala assim, separa para mim fulano e beltrano, ninguém questiona. Por quê? Porque todos conhecem a voz do Espírito Santo. Qual era o objetivo de tirar Barnabé e Paulo dessa igreja? Era torná-los missionários. Por causa desta saída de Barnabé e Paulo, o evangelho agora se expande. E se expande tanto que vai sendo pregado de cidade em cidade. Vai sendo pregado de cidade em cidade. É como se a gente fosse daqui a Porto Velho. O evangelho chegou em Vilhena. Aí manda alguém para Pimenta Bueno. O evangelho chegou em Pimenta Bueno. Aí manda alguém para Cacoal. O evangelho chegou lá. Aí manda alguém para, eu acho que é Alta Floresta, né? Alta Floresta de Paraná. É Médici, né? Médici, o evangelho chega lá. Aí de Paraná, chegou lá. E assim vai até chegar lá em Porto Velho. Não precisa ter pressa. É o Espírito Santo quem direciona. Entenda que eu falei aqui, a pregação do evangelho não é insistência, é persistência. Insistência gera impaciência, persistência gera calma. Você foi chamado para pregar o evangelho persistentemente, não insistentemente. Você tem que pregar o evangelho com calma, com clareza. Não é porque a pessoa não conheceu o evangelho ou não se decidiu por entregar a vida a Cristo que você vai ficar provocando ela. Deixe ela. Quem trabalha é o Espírito Santo. Eu tenho muita antigamente as pessoas queriam aceitar a igreja pelo medo. Falar que você não aceitar Jesus, você vai morrer, Deus vai te dar um câncer, você vai morrer. Era só isso que era pecado. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Não falava tanto do amor do que está falando agora. Mas era essa parte do medo, colocava medo. Era uma criança, mas eu sabia. Porque o meu tio era um da parte do evangelho. E eles colocavam medo na gente. E só que a gente, eu mesmo tentei depois que eu entendi o que era. E agora eu Veja bem, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A pregação do evangelho é consciência, não é emoção. Eu tive a oportunidade de dar aula no curso de teologia falando sobre escatologia. E muita gente confunde escatologia com a pregação do evangelho.
Escatologia é o estudo das coisas que acontecerão antes da volta de Cristo. Tá? A gente deve pregar o evangelho por paixão. Mas tem gente que não entende essa paixão. A Bíblia diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. E tem gente que quando vai evangelizar, vive falando do inferno. Eu não falo do inferno. Eu não falo do inferno. Qual é a melhor propaganda que tem? O que é que tem no céu? Irmão, eu não sei o que tem no céu, mas deve ser bom. Porque a Bíblia, olha só como é o poder de Deus. Paulo, que era o melhor aluno do melhor professor da terra, Paulo que tinha um vocabulário muito rico, e o próprio Pedro escrevendo diz assim: irmãos, as cartas do amigo Paulo são difíceis de ler. Por quê? Porque é o vocabulário dele. Paulo é um homem que foi ao céu, viu coisas lá, mas voltou e o Espírito Santo não deixou ele contar o que viu. Aí muita gente fala que João era analfabeto. É engraçado que Paulo era alfabetizado demais para falar o que tinha no céu. Aí pega o analfabeto do João e o Espírito diz assim: escreve. Dá uma ordem para o João: escreve. E aí o João chega e está vendo o céu, ele diz assim: rapaz, eu tenho que escrever o que eu estou vendo aqui. Como é que eu vou escrever o que eu estou vendo lá? Eu vou fazer uma comparação do que tem lá com o que eu conheço aqui na terra. As ruas do céu são de ouro? Não. Eu falo afirmando para vocês, as ruas do céu não são de ouro. O problema é que o que João conhecia que se parece com o produto usado para fazer as ruas do céu é o ouro. E o João fala assim: as ruas de lá são como ouro. Não é que lá as ruas são de ouro, é que o melhor produto que João conhecia daqui da terra para comparar com o do céu é o ouro, mas o de lá é melhor. O rio é como um cristal. Não é que é cristal. Só que aqui na terra, a coisa mais pura e transparente que nós conhecemos, depois da água, é o cristal. É tão puro, tão puro, tão puro, que é transparente. Aí o João fala assim: o que eu conheço que se aproxima do que tem no céu é o cristal, mas o do céu é melhor. Então é simples, meu irmão. Você quer experimentar o poder do evangelho? Comece a falar do céu. É só isso. Paulo não gastava o seu tempo falando do inferno, ele gastava seu tempo falando do céu. Por quê? Porque ele tinha visto o céu. Embora ele tenha visto o céu, não foi permitido a ele falar o que ele viu lá. Mas o João, escritor do livro do Apocalipse, viu o céu e foi dito: escreva. E o céu é lindo. O céu é maravilhoso. O céu é um lugar excepcional. Meu irmão, é só a gente começar a falar do céu. Tem um hino que dificilmente se canta hoje na igreja. O hino 26. Vocês sabem o que diz no hino 26? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, cujos rios são de puro jaspe
e as ruas de ouro e cristal. Se eu não estiver enganado, a estrofe continua assim: pensa como será glorioso ver-se a eterna multidão que cantando aguarda a chegada daqueles que vencem a tribulação. Está na hora da gente começar a pensar mais no céu e pregar o evangelho mais voltado para o céu, porque esse é o poder de Deus que transforma. Uma igreja que se dedica a orar, que se dedica a buscar a palavra de Deus, vai ser uma igreja que ouve a voz do Senhor. E essa igreja sustenta os seus pregadores. E meu irmão, eu não estou falando só de sustentar financeiramente os seus pregadores. Vamos ser bem sinceros? O pastor Ricardo até ganha bem, e ganha bem mesmo. Pensa no homem que ganha bem. E eu gostaria de que ele ganhasse mais. Só que ele não precisa do sustento financeiro da igreja. Ele precisa do sustento espiritual da igreja. A igreja sustenta o seu pastor, não é dando presente para ele. Embora seja bom chamar o pastor para ir comer uma galinha caipira na sua casa, ele precisa muito mais da sua oração por ele. Meus irmãos, vocês não sabem a dificuldade que é ter um dia inteiro de trabalho. E já aconteceu, tá? 6 horas da tarde eu ligar para ele: você está onde? Eu falei: estou aqui na loja. Falei: estou indo aí. E eu chego lá, a loja está trancada. E ele está trabalhando? Não. Ele está lá na mesinha dele, com um monte de Bíblia aberta. Eu falei assim: o que você está fazendo? Eu falei assim: rapaz, eu tenho que pregar amanhã à noite. Eu falei: vai para casa, rapaz. Eu falei assim: eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu preciso pregar. Eu tenho que ter uma palavra. Irmãos, a igreja sustenta os seus obreiros é com oração, é com jejum pela vida dele, é com obediência. E não é só o pastor Ricardo, não, o pastor Josafá e todos os outros líderes. A igreja precisa orar pelos seus obreiros. A igreja de Antioquia, quando mandava Paulo para uma missão, sustentava Paulo em todos os aspectos, financeiro, mas também espiritual. Paulo voltava para Antioquia, por quê? Porque Antioquia era o porto seguro de Paulo. Paulo saía tranquilo para pregar o evangelho, porque sabia que tinha uma igreja orando por ele. Tinha uma igreja que o sustentava em oração. Quando a igreja se dedica a fazer a vontade de Deus, Deus levanta a obra, Deus trabalha a obra. Meu irmão, a sua tarefa é pregar o evangelho. Não force ninguém a ser crente, só pregue o evangelho. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Agora, se você não pregar o evangelho, as pessoas não se convencerão de que são pecadoras, de que enfrentarão o juízo de Deus e que precisam se acertar com Deus para escapar do julgo eterno. Amém? Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Que hoje, Senhor, a igreja do setor 29 possa ser impactada pela tua palavra. E que nós possamos, Senhor, como ministros da tua palavra, ser sustentados por essa igreja, para pregarmos o evangelho com ousadia, com autoridade e com singeleza de coração. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos pelo que nós acabamos de ouvir. Essa lição é muito importante. Que isso, rapaz? Você não vai embora, não. Eu vou lhe desligar lá.